Olá pessoal, aqui é o Daniel e hoje eu trago para vocês um conteúdo um pouquinho diferente do que a gente tem visto até agora. A gente vai fugir um pouquinho agora do React, do Next, e a gente vai ver um pouquinho sobre algoritmos. Mais especificamente hoje a gente vai ver um algoritmo que envolve uma estrutura de dados que talvez você não tenha visto antes ou já tenha visto, que é a linked list, ou uma lista linkada. Bem, se você nunca ouviu falar disso, basicamente uma linked list é uma lista que ela sempre aponta para o elemento seguinte. Então, aqui temos um exemplo. Nós temos o elemento número 1, que tem o seu valor 1, e ela aponta para o próximo elemento, que é o 8. O elemento 8 tem o seu valor, que é 8, e aponta para o próximo elemento. O próximo elemento, que é o elemento que tem o valor de 7, que aponta para o próximo elemento, e assim por diante. Então, essa é bem rápida uma linked list. A questão que eu quero tratar com vocês hoje é uma questão de programação que já foi perguntada no Facebook e na Amazon, ou seja, para as entrevistas técnicas, né? Já foram utilizadas, essa questão já foi utilizada. E é uma questão muito bacana que é verifique se a linked list é um palíndromo ou não. Bem, caso você não saiba o que é um palíndromo basicamente é quando uma palavra ou uma lista, nesse caso, ela funciona do mesmo jeito quando ela é invertida. Então, por exemplo, a gente tem a palavra race car em inglês, que é carro de corrida, que ela, se você ler da esquerda para a direita, você lê R-A-C-E-C-A-R, e se você ler de trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda, R-A-C-E-C-A-R, exatamente igual. Então, independente de onde você lê de que lado para que lado, sempre a mesma coisa. Então, esse é um palíndromo. Então, o que a gente tem que fazer é descobrir se uma linked list, que vão dar pra gente, ela é um palíndromo ou não. Bem, primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar como que a gente define um palíndromo. Bem, eu já falei aqui que ele vai ser alguma coisa que você lê de trás para frente ou de frente para trás, que vai dar no mesmo. Mas como que a gente consegue identificar isso? Bem, a gente poderia, vamos vir aqui, a gente poderia tentar comparar de forma bruta. Então, a gente verificaria que, o meu primeiro elemento ele é igual ao meu último elemento, o meu segundo elemento é igual ao meu penúltimo elemento, e assim por diante. Só que a gente tem um pequeno problema. Na linked list, mais especificamente na singly linked list, ou seja, na lista linkada única, ela só tem o link para o próximo elemento. Então a gente não consegue andar para trás. A gente só consegue andar no sentido que essas setinhas estão apontando. Então a gente não consegue, por exemplo, ir daqui, vir para cá e depois voltar. A gente só consegue ir num sentido só. Então, no caso aqui, a gente teria que, vamos verificar aqui se esse é igual a esse, depois fazer tudo isso aqui de novo, depois tudo isso aqui de novo, e imaginando que isso aqui não seria só uma lista de 6 elementos, seria uma lista de 300 mil elementos, por exemplo, vai tomar muito tempo. Então, a gente quer tentar fazer isso no mínimo de tempo possível. Então, como que a gente pode fazer isso? Uma coisa muito interessante que a gente pode fazer para identificar se uma linked list é um palíndromo ou não é tentar comparar as duas metades. Bem, como eu disse, diversas palavras que a gente tem que são palíndromos, elas são a mesma coisa de trás para frente. Então, se a gente conseguisse basicamente dividir isso aqui no meio e fosse inverter, digamos, por exemplo, a segunda metade, ela teria que ser igual à primeira, para que ela pudesse garantir que é um palíndromo. Tanto que se a gente olhar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui Bob, por exemplo. Melhor, race car. Vamos pegar o race car, que é uma palavra um pouquinho maior. Se a gente pegar mais ou menos a metade, que seria aqui onde está o E, então eu vou cortar em seguida, e a gente invertesse, então ficaria rock, a gente conseguiria comparar, claro, desconsiderando o elemento do meio aqui, que essas duas palavras, vamos botar assim, são iguais, hack e hack. E o elemento do meio que, desde que ele seja um só único, não faz diferença. Também, se a gente conseguir fazer isso com a nossa linked list, funcionaria muito bem. Então a gente teria que basicamente encontrar onde que é o meio, então vamos anotar aqui. Cadê? Vamos aumentar também. Encontrar o meio da lista. Seria o nosso primeiro trabalho, então encontrar onde que é isso daqui. Em seguida, a gente teria que inverter
a segunda metade, para poder garantir que a gente está trabalhando com duas linked lists que são exatamente iguais. Em seguida, comparar as listas, ou os elementos, né? Elemento a elemento. Então tá. Então, como que a gente vai fazer esse primeiro trabalho de encontrar o meio da lista? E para isso tem uma solução muito bacana, que é a ideia dos ponteiros. Então, se a gente descer um pouquinho aqui, a gente consegue trabalhar com os ponteiros de uma forma muito interessante. A gente teria um ponteiro, que seria o nosso ponteiro rápido. Então, a gente teria aqui, vamos escrever aqui, rápido, rápido, e vamos botar ele aqui da mesma cor. Ele vai ser o nosso ponteiro rosa. E nós também teremos o ponteiro, que vai ser o nosso ponteiro, que vai ser o devagar. Que ele vai ser quem vai andar mais devagarzinho aqui. Bem, como que isso aqui vai funcionar? O nosso ponteiro devagar, ele vai andar um elemento por vez. Então ele vai sair do 1, ele vai para o 8, ele vai para o 7, ele vai para o 7, vai para o 8, vai para o 1. Então ele vai andando 1 a 1. Enquanto o nosso elemento rápido, nosso ponteiro rápido, perdão, ele vai andando de 2 em 2. Então ele vai sair daqui do 1, ele vai para o 7, do 7 ele vai para o 8, do 8 ele vai lá para frente. E com isso, a gente consegue garantir que quando o nosso ponteiro rápido chegar no final, o nosso ponteiro devagar vai estar na metade. Por quê? A gente está andando de 2 em 2. Então, quando um chega no final, quer dizer que o outro só está na metade do caminho dele, porque ele tem metade da velocidade. Então, vamos fazer aqui como se fosse uma simulação. Então, a gente teria o 1, ele tá na primeira iteração, né? Na primeira rodada, quando eles forem andar, o devagar vai para o 8, o rápido vai lá para o 7. Beleza. Em seguida, o devagar vem para o 7 e o rápido vai lá para o outro 8. Opa. E aqui, o devagar vai para o outro 7 e o nosso 8 vai lá para o final. Mas espera, não tem nada aqui. Como que ele vai fazer para andar? Ele anda um a menos, ele morre, o que acontece? Então, numa linked list, o último elemento sempre aponta... Opa, não quero fazer isso. Ele sempre aponta para o nulo. Para um null. Então aqui, a gente só precisa verificar se o nosso ponteiro rápido ele está num elemento no qual o próximo é nulo ou se o que ele está é nulo. A gente vai conseguir garantir que assim a gente sempre vai saber quando a lista acabou. E, como dito, o nosso elemento está marcando aqui, ó. Aqui, o nosso ponteiro devagar, marca onde é a metade da lista. Então, beleza, a gente já consegue implementar isso. Mas agora, como que a gente vai inverter essa linked list? Vamos descer mais um pouquinho aqui. Para a gente inverter a nossa linked list, não é algo tão trivial. É algo que realmente pode ser um pouquinho mais complicado, mas não é nada impossível. Tudo que a gente quer fazer é pegar a nossa lista que está aqui em cima, essa mesmo, cortar ela na metade e inverter só esses elementos da frente. Para isso eu acho que vai ser mais fácil a gente ver no código, mas a ideia é que, por exemplo, se aqui a gente tivesse uma lista que fosse 1, 2, 3, a gente quer que a inversão dela fosse 3, 2, 1. Digamos que aqui no caso a gente tivesse o nosso palíndromo, então, se a gente voltar aqui para cima, a gente teria 187, em seguida a gente tem a nossa, vamos botar aqui, sublista 781, a gente quer inverter ela para ficar 187, e assim poder verificar que ela é realmente um palíndromo. Então, se a gente descer aqui um pouquinho mais, o nosso 187, que era 187, 781, ficaria 187, 187. E aí sim a gente conseguiria ir comparando elemento a elemento da nossa lista, tendo como base aquele nosso ponteirozinho devagar, que indicaria pra gente onde que a gente está. Beleza, agora que a gente viu aqui toda essa explicação aqui mais visual, vamos botar a mão na massa no código. Essa pergunta aqui, eu vou deixar o link para ela na descrição do vídeo, para vocês poderem tentar também, mas vamos aqui fazer a solução dela.
Então, a gente vai criar aqui uma function que vai se chamar isListPalindrome. E essa list vai receber um L. Esse L vai ser um listNode. Node, falta o O. Que vai ser um number. E ela vai ter de retorno um boolean. Tudo isso a explicação aqui do problema dá, e também essa função base ele dá. Aqui, esse listNode, aqui de cima, ele... Opa, tá reclamando aqui. Ah, não, tá certo. É que o TypeScript reclama porque a gente não está retornando nada, por isso que ele está dando aqui no boolean. Aqui a gente tem indicando o que é o nosso listNode. Então ele está dizendo que o listNode é uma classe, ou uma interface aqui no caso, que tem um valor e um próximo, sendo que o próximo é do mesmo tipo dele, que é um listNode também. Então é exatamente o que a gente viu aqui. É como se aqui o 1 fosse um listNode, esse primeiro bloquinho aqui fosse um listNode, cujo valor é 1, e que o próximo é esse bloquinho daqui, cujo valor é 8. Exatamente assim como a gente falou sobre a linked list. Então tá, primeira coisa que a gente tem que fazer é o nosso trabalho dos ponteiros. Então vamos aqui criar duas variáveis. Vou criar a primeira variável chamada fast, para representar o nosso ponteiro rápido, e ele vai começar no nosso node inicial, ou seja, lá no nosso 1, aqui. Vamos criar 10 setinhas. Vamos puxar as nossas setinhas de volta para cá. Opa. Nosso ponteiro devagar aqui. E agora o nosso ponteiro rápido aqui. Então a gente vai inicializar os nossos dois ponteiros no primeiro node, né, que a gente chama da nossa lista. Então, o fast vai começar no L e o slow, que é o nosso devagar, vai começar também no L. E aí o que a gente quer fazer? A gente quer fazer com que eles andem enquanto o fast não tenha chegado no final da lista. E como a gente discutiu, o final da lista é quando ou o valor do node que o fast está é nulo, ou o próximo que ele vai ir é nulo. Então, a gente pode fazer aqui um while fast, ou seja, enquanto o fast não for nulo, e fast.next também não for nulo. Então, quando a gente não coloca nada aqui na sintaxe do JavaScript, não bota igual nada, só quer dizer que ele é truthy, ou seja, ele tem, não é nulo, não é undefined, não é uma string vazia, não é zero. Então aqui a gente já consegue validar. Então, se o valor que onde ele tiver não for nulo e o próximo também não for nulo, continue fazendo isso. O que a gente quer fazer? A gente quer que ele ande. Então, o slow vai ser igual a slow.next, ou seja, o slow, ponteiro onde o slow está, o devagar. Em vez de ele ser esse ponteiro agora, ele vai passar a ser o próximo. Então, o slow fez basicamente isso daqui. E para o fast, a gente vai fazer fast é igual a fast.next, só que ele tem que andar duas vezes, então é next.next. Então a gente quer pegar o próximo do próximo. Então a gente quer pegar o next seria o 8 e o next é o 7. Então a gente andou duas casas aqui fazendo isso. Isso aqui já vai garantir pra gente que quando isso parar de rodar, o nosso slow vai estar no meio da lista, como a gente viu. Então beleza. Agora já podemos assumir que o nosso slow está na metade da lista. Então agora a gente tem que ir para o nosso próximo passo, que era inverter a lista. Cadê nossos passos aqui? Aqui. Encontrar o meio da lista. Check, fizemos essa parte. Agora vamos inverter a segunda metade da lista. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vamos aqui primeiro criar um ponteiro para o head. O head é basicamente o início da nossa lista. É o nosso ponteiro inicial. Então é o 1 aqui. E aqui no caso, é o nosso primeiro node que a gente recebe, que é o L. E aí agora a gente quer inverter o slow. Como que a gente pode fazer isso? Vamos criar aqui uma nova function. Então vamos criar aqui function revert, que ele vai receber um node, que eu vou chamar de n aqui. Não tem problema, você pode chamar do que você quiser. E ele vai ser também um list node do tipo number, e ele vai retornar pra gente um list node também vai ser do tipo number, porque a gente vai inverter ele e retornar
a nossa lista invertida. E aí agora é a parte que eu falei que é um pouquinho mais complicada. Vou tentar explicar o máximo possível, mas não se preocupe se você não entender muito bem, realmente é um tópico mais avançado. O que a gente vai fazer? A gente primeiro vai definir um ponteiro para o anterior, então vou chamar aqui de previous, e vou falar que ele é nulo por enquanto. Vou criar um ponteiro para o current, que é o meu atual, não precisa ser igual, para o meu current, que vai ser igual ao meu n, ou seja, meu node inicial. E enquanto eu tiver um current, o que eu quero fazer? Eu vou criar um novo ponteiro chamado next e vou falar que o meu next é o current.next. Então vamos lá, vamos voltar aqui no nosso diagramazinho para tentar entender o que a gente está fazendo. Deixa eu pegar aqui uma setinha, vou pegar essa seta aqui. A gente está dizendo que a gente tem 3 ponteiros. O nosso current, que eu vou botar aqui, deixa eu botar a cor dele, vou botar ele de laranja. Eu tenho o nosso previous, que aqui vai ser azul. E a gente tem o nosso next, que eu vou botar aqui de vermelho. Beleza? Então a gente tem um previous, que por enquanto não é nada, ele é nulo. Um current, que é o nosso node inicial. E um next, que é o seguinte ao nosso node inicial. Beleza? Então, depois que a gente faz isso, a gente tem que agora ir invertendo esses caras e ir andando para frente. Como que a gente faz isso? A gente vai primeiro falar que o nosso current.next, ou seja, o cara que vem depois do current, ele vai virar o previous. Calma, vamos continuar, pode começar a não ficar estranho. E agora o nosso previous vai virar nosso current. E por fim, o nosso current vai virar o next. Parece uma loucura, eu sei, mas calma, vamos lá, vamos devagar, vamos por partes. Então tá, primeira coisa que a gente faz é fazer com que o nosso current.next, aqui ó, current.next, é igual a previous. Então o que a gente está dizendo é, esse cara daqui não é o ponteiro, esse cara daqui, ele vai ser o anterior. Então vou até tirar essas setinhas aqui por enquanto. Esse cara daqui vem para cá, ele é o anterior. Em seguida, a gente diz previous é igual a current. Então a gente vai dizer que o nosso ponteiro do previous vai vir para onde está o current. Depois a gente diz que o nosso current vai virar o next. Então, o nosso current vai virar o next. Opa, cadê? O nosso next é esse aqui. E a gente termina aqui, mas quando a gente reiniciar o código, o next vai ser reatribuído, ele vai passar para o próximo. E aí se a gente for desenhar as setinhas aqui de novo, eu vou pegar aqui, mas eu quero tentar tirar ela daqui, porque ela, na verdade, está fazendo isso daqui. Ela está apontando para cá, e essa setinha está apontando para cá. Tá parecendo uma loucura, eu sei. Essas setinhas aqui, um para um lado ou para o outro. Mas a ideia é que a gente conseguiu, em vez de fazer o 1 apontar para o 8, digamos assim, perdão, na verdade isso aqui é o contrário. Perdão, desenhei errado a setinha. Em vez do 1 apontar para o 8, a gente conseguiu fazer com que o 8 apontasse para o 1. E aí agora a gente está nesse próximo cara daqui, na verdade assim. E aí agora a gente vai fazer com que o nosso 7 vá agora... na verdade não quero isso aqui, só quero a setinha. Cadê? Ele venha a apontar para o nosso 8. E aí assim por diante. Realmente é complicado, pode ir com calma. É alguma coisa que é meio difícil de conseguir entender 100%, mas
com a prática, treinando, vocês conseguem fazer sem problema nenhum. E por fim, tudo que nos resta é retornar return previous, que basicamente vai ser o nosso node final, né? Que vai ser agora o nosso inicial. Então, quando a gente chegar lá no fim, quando a gente inverter tudo, em vez do nosso node ser esse, inicial ser esse daqui, ele vai ser esse daqui, que vai ser o nosso previous. Se vocês forem seguindo essa mesma lógica aqui, brincando com as setinhas e tudo mais, vocês vão perceber isso. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode falar que o nosso slow, voltando aqui agora para o verificador se é palíndromo, a gente vai dizer se slow ele é igual a revert passando o slow. Então a gente vai atualizar o slow, ou seja, a gente vai inverter ele e atualizar o valor dele. E agora, por fim, a gente vai dizer while slow, ou seja, enquanto existir elementos no meu slow, enquanto o ponteiro slow tiver algum valor, né, se o meu head.value, ou seja, esse carinha daqui, o meu ponteiro inicial, este carinha daqui tiver algum valor e esse valor não for igual ao meu slow.value, eu retorno false. Por quê? Isso quer dizer que a nossa verificação que a gente faz aqui embaixo, ó, cadê? Não está batendo. Que o que a gente está basicamente verificando aqui agora é se esse valor daqui é igual a esse valor daqui. Porque aqui é onde está o nosso ponteiro do slow e aqui é onde está o nosso ponteiro do head. Então, se o nosso head.value é diferente do nosso slow.value, está errado. Não podemos seguir. Mas caso não seja o caso, a gente vai andar para o próximo elemento. Então a gente vai falar que head é igual a head.next e slow é igual a slow.next. Assumindo que ele passou por tudo aqui, todos os valores foram iguais, ou seja, ele nunca entrou nesse if aqui, a gente só vem aqui no final e return true. Beleza. O código está terminado. O que a gente vai fazer agora? Vamos rodar os nossos testes aqui. E beleza. Passou nos 11 testes. A gente pode dar o nosso submit e vai verificar mais alguns testes extras e vai dizer pra gente se a nossa resposta está aceitável. Aí, ó. Perfeito. Conseguimos aí 300 pontos de 300 pontos. Passamos em todos os 11 testes e todos os 11 testes ocultos também. Bem, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Lembrem, não é um tópico simples. Algoritmos e estruturas de dados são questões realmente complexas quando a gente fala de programação, mas não é nada impossível. Se você se dedicar, se você estudar, dá para fazer. Se você não entendeu, tenta assistir o vídeo de novo, tenta pegar o exercício para fazer, tenta ir copiando o código, tenta abrir o Whimsical ali, que foi a ferramenta que eu usei para desenhar, desenha num caderno, para você conseguir entender o que esse código está fazendo de verdade e conseguir processar. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar aqui nos comentários. Não se esqueça também de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. E até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.